Oi, Paturguense a todos, novo episódio do podcast. Infelizmente, devido a problemas de conexão no Catapora, tem áudio e vídeo ao mesmo tempo, semana que os outros episódios antigos. Infelizmente, não também tem só uma imagem de fundo e áudio de podcast, mas pelo menos não te garante mais um episódio a sair e você pode aproveitar, mesmo que na condição que não queria, mas pronto, pelo menos é mais um episódio, então aproveita, então espera, mas você curte. Então, até logo. Bom, pessoal, bem-vindo a mais um episódio ali de nosso podcast Não Fala. Dessa vez, infelizmente, não catara para com câmera para olhar, mas pelo menos tem uma imagem lá de fundo, quem está hoje, quem que é nosso convidado que está ali conosco. Para quem que conhece, meu nome é Rafa, minha outro e apresentador Carlos, infelizmente, que pode participar. Mas pronto, de nosso lado, não tem senhor Paulo Patrick, então da Flamengo, para contar um pouco de quem que ele é e consegue mesmo fazer ele conosco, para ser um nosso convidado, né? Meu nome é Paulo Patrick, estou completamente no estúdio, de casa, e é pastor de Igreja Nazaré, usado de música, Igreja Nazaré na praia, pelo menos há últimos 4 anos, hoje nesse podcast e aceito o teu alegria, para compartilhar a nossa experiência e para também falar sobre música, que é um assunto muito importante para mim, que é a coisa mais incrível que Deus fazer, que nós hoje não podemos usar para abençoar a vida de outra ali. Pastor, para não começar nosso quebra-gelo, não tenho duas perguntas ali. Primeiro, tá serba. Você preferia serba surdo, mas você tem a habilidade de fazer música incrível, mas você nunca está sendo mal que tá saindo. Mas toda a gente está falando, não, mas aquele é incrível, XPTO. Ou você preferia ter todos os sensos normal, com a mesma habilidade de fazer música direito, que ouve e aprecia o que faz, mas ninguém nunca te ouviu. Tudo é desagradável. A mim, sinceramente, ainda preferia ser surdo, mas que minhas composições ser ouvido e apreciar para tudo ali. Porque ele é menos doloroso, pelo menos. Mesmo se você nunca sei, nem consegue ser, mas a gente está falando É a incrível. música toda. Basta que ouve, ela para mim é campeão. Segunda pergunta é, professor, que habilidade, cabe a habilidade, mas que coisa que tu achava que se tivesse que ela te facilitava me vir a teu? Por exemplo, imagina, por exemplo, toca e piano com 4 mãos. Uma coisa tipo assim. Coisa que tu falou, que ela seria fixe se tivesse. Por mais fantasioso que serva. Você falou que era Na música, assim, pô, tipo, eu falei, oh, se tivesse 4 braços, tocar piano, tá sendo incrível. Ou alguma coisa assim. nossa, a boa falar um guza rock e por acaso já pensava em monte tivesse. É 4, ó. A mim é só um. Então, chama-se, talvez um jogador de futebol, pode pedir 3 pés. A mim, se tivesse 3 mãos, 3 mãos. fazer uma diferença. Por 3 exemplo, mãos é fixe. 4 pés. 3 mãos. Por exemplo, mano. se tinha 3 mãos, você que tá exemplo, sendo fixe na música. 3 mãos tocava mais e canta instrumento. A bom piano com o mão da toca. Às vezes também sei aquele Olha. mão, mas Uau, ok. a bom ter alguém com nem 12 mãos que tem nem um mão que tem completo que toca piano. Mas amigo, se tivesse mais um mão, acho que resolver um monte de coisa. Tá na minha jeito, toca piano com 3 mãos. Tá direito. Tá direito. Não, tu toca piano e mais instrumentos. Há mais instrumentos. 3 mãos já terão margem ao mesmo tempo. Tá direito. E para começar, se não for pastor, ele é um pastor de música. E a mim,
como sendo leigo de música, mas não estou é teu que a hora que você fala de música dentro de contexto de igreja, duas palavras meio que também é automático, que é adoração e louvor. Então, da pia, pastor, se pudesse dar a nós um toque, a hora que tudo aqui para música, ou é louvor ou adoração? Louvor e adoração. Yeah. Não, Rafa, ele é coisa que alguém tá confundindo, tá na balança diferente, mas na verdade louvor, ele é muito mais do que música. Louvor é que é só música, é uma terminologia que é usada em outras circunstâncias também. A nós da igreja, a hora que tu fala de louvor, você te refere a música, mas louvor é coisa. Primeiro tem que desmistificar que ele tem que ter louvor é elogio. Louvor é um reconhecimento, louvor é uma exaltação. Aqui você faz uma personalidade, um objeto, ou você faz para alguém, ou para apresentação. Agora, na igreja, a hora que você fala de louvor, você te fala também, representa canções, músicas de exaltação, de falar bem, de elogio para Deus. Você entende? Então, cada vez que não música, tem palavras que te expressam exaltação, elogio, Deus é grande, é maravilhoso, é tremendo, hoje eu consegui fazer, então eu vou para o mar, eu vou para os céus, então eu vou para a terra, então eu consegui fazer. Aquele é uma exaltação. Você contempla a natureza e você reconhece o que Deus faz. Ele é louvor. Adoração, como que falou? Adoração, ele é que só louvor. Louvor faz parte de adoração. Vamos quem é que se te louva e num certo sentido, é se te fazer com alguma reverência. Então, é parte de adoração. Mas a adoração é que só louvor. Ou seja, alguém te adora, alguém te louva, mas aquela castiga para a adora dela. A adoração é muito mais profunda. A adoração te envolve outros elementos. A adoração te envolve sinceridade, te envolve compromisso. Um exemplo simples que entenda. Não pode estar na igreja, você canta música, sabe que te fala, mas Deus é aquele, músicas de exaltação, de elogio para Deus. Alguém pode entrar descomprometido, alguém está tendo um compromisso, pode canta que as músicas, essa louva Deus também, mas você fala bem de Deus. Mas será que essa adora? A adoração te envolve compromisso, te envolve ela é um estilo de vida. A adoração é muito mais curva diante de Deus, reconhece as limitações, mas tem um Deus grande que merece aquele melhor que não pode fazer bem. Então, nesse sentido, você fala da pequena diferença que tem entre louvor e adoração, mas não desce que deve ser reduzido à musicalidade. Nem louvor, nem adoração. Porque o poder louva sem música, o poder adora sem música. Aliás, o dele adora sem música. A adoração é um estilo de vida. Adora com pensamentos, o procedimento, também, decisões que tu toma em relação ao presente, em relação ao futuro. Tudo uma maneira de viver, ela é uma adoração a Deus. Na matéria de música, a hora que tu está fazendo na igreja, muitas vezes a pessoa só confunde, está dizendo, não, aquele é louvor. Não, aquele é adoração. Não, aquela música ali é louvor para a mão daquele. Aquela música ali é adoração. Na verdade, o que é que te caracteriza a música ser de louvor, a música ser de adoração? E palavras que são aquelas músicas. Se ele elogio, se ele reconhecimento de aquilo que Deus é, ele é louvor, essa te louva, essa te exalta a Deus. Se te envolve um compromisso, um pacto, a curva diante de Deus, reconhece sua soberania, sua majestade e um compromisso que não tem para viver de forma diferente, com certeza, ele é adoração. Ok, interessante. Antes para alguém que é leigo, que tu fala, não, louvor e adoração na igreja,
começa a dar dois toques na música, é louvor e adoração. Então, é mais amplo do que. Mais interessante, por acaso, mas louvor é simplesmente fala bem e adora já até lhe ter um certo reconhecimento, não simplesmente fala por falar, mas você acredita na música que está falando. Então, por acaso, interessante, te agradeço, pastor, para aquele esclarecimento disso. E segundo Yeah. ponto, Quintene, que era, acho que aquele ponto mais cabeludo, que é se pastor me falar aquela diferença que está a fazer, o que é música de mundo ou música secular versus música espiritual ou música crente. Que deixa eu ver se tem um certo Yeah. quebra-cabeça entre as duas. Yeah. Não, música secular, assim que está a falar, e música cristã, evangélica ou espiritual, etc., ela o que está a fazer ser um e outro é letra, que tem nada a ver com o ritmo. O que é que tem falado? Não pode diabolizar ritmo, ou mundaniza ritmo. Que é ritmo ali, basta música ali, que ritmo ali é mundano. Basta música ali, ritmo ali é espiritual. Que tem absolutamente nada. O que é que está falando uma música espiritual? E há palavras, ela é palavras que não te direciona a Deus, que não direciona, portanto, a comunhão entre irmãos, a espiritualidade. É músicas letras espirituais que te fazem ser uma música espiritual. Uma música secular que não... É que tem que ser uma música mundana. Eu prefiro a palavra secular no sentido de que se trata de temas seculares, se fala de temas sociais, se fala sobre assuntos de sociedade, do dia a dia, de amor, de declaração, etc., naturalmente ela é uma música secular. Ela é música do cotidiano. É que é música reservada para adoração, para fazer aquilo para Deus, de louvor, etc. Agora, o que é que tem acontecido muitas vezes? É pessoas porque essa que aprecia um determinado género, essa fala, não, que ele é mundano. Que ele é mundano. Aquele ritmo dele é mundano. Sem considerar aqui palavras que a música está falando. A bom pôr em música, por exemplo, por mais agressivo que for, o pai aquele melodia, até melodia para pôr em pai, o traque elétrico, bem pôr uma letra cristã, deve-se completamente interessado em receber para morrer, deve-se interessar no que é que bom se falando, não naquele ritmo que se falando. E adoração e louvor, já agora para sublinhar essa parte ali, para a ficha, adoração e louvor, ela é para Deus. Quem recebe louvor e adoração é que homens, é Deus. Então, se é Deus que te recebe, mesmo se sabe coisa que Ele te recebe. Ele te recebe aquele que não está falando. Ou se nos falar em inglês, na francês, na chinesa, na rock, na jazz ou na reggae, Deus que está interessado. Ele criou uma coisa que não está falando. Então, música mundana é aquele que conteúdo ele é mundano, ele é secular. Música espiritual ou cristã ou evangélica, ele é aquele que palavras que temos é evangélicas, é cristão. Entende? Que ele é um resumo do que pode falar do que é que te diferencia daquele outro. O próprio, ainda assim, não está naquele tema ali, influência. Qual que é a influência de música sobre nós? Por exemplo, me pode dar um pontapé de saída só rápido ali para depois o pastor pode dar aquele ponto maior. E me tojava, a hora que eu ouvi uma música, a mensagem mais forte, mensagem mais de tipo, que aquela música de, não, ou é uma que é bom, ou é canto caro que entende, ou é uma que tem vive, ou é canto mulher que entende, aquele outro. E te dava um senso, então já na minha, te dava uma sensação de, me também tem que lá, me tem, sim, me patrão, entende? Então já te dava aquela sensação de orgulho, de, não, é meu bom próprio. Enquanto que boa, por exemplo, eu ouvi músicas, se nós falamos músicas cristãs, dava-me um senso de humildade. Pô, tá falando, não, mas mim é graças a Deus que chega ali, é graças a Deus que chega nesse ponto ali, pode, através dele, jura outras pessoas. Então, dava-me mais um sentido de servo. Enquanto que eu dava-me a sensação de, não, meu patrão,
aquele outro traz a sensação de não, me servo. Foi ali para servir um Deus grande em cima dele. Mas já sonha a introdução, já pastor podia dar mais detalhes. Não, que ele também é uma coisa fundamental. Tem um médico que está seguindo, o doutor Alair Ribeiro, um brasileiro, ele fala assim, nós somos aquilo que comemos, aquilo que absorvemos, aquilo que pensamos e quem nós amamos. Que ele é nosso. Portanto, aquele que não está a comer, aquele que não está a pensar, não está a absorver, quem que não está a amar, ele acaba para incorporar na nós e influencia na nossa maneira de ser, de existência. Então, a boca tem como ser influenciado para aquilo que você absorve. Então, aquele que não está pensa, ele influenciar para aquele que não está hoje, para aquele que não está cheira, não está sente, nos órgãos de sentido está percebe. Então, alguém que está obteu com música, de palavrão, alguém que assiste, por exemplo, filmes de agressão, que tem um jogo, por exemplo, de combate, que ele, ao longo do tempo, ele acaba por influenciar essa maneira de pensar e essa maneira de agir, que ele é inevitável. Porque aquilo é que está definido como seres humanos. Sempre fala a questão espiritual de Deus e igreja. Fala no sentido de ser, de indivíduo, de ser social. Nós temos uma socialização, que ele é inegável. Nós somos produto e produtor do meio, que ele nem mixa está falando. Então, alguém que também é alguém que está a ouvir música de sofrência, por exemplo, um brasileiro está falando, ao longo do tempo ele acaba de ter para desenvolver uma sensibilidade para sentimentos, para amor, etc, etc. É que por acaso tipo, tem compositores, por exemplo, de um tipo de géneros, porque às vezes é conforme essa maneira de ser, vivência diária, etc, etc. Alguém que está a ouvir, Minta defende sempre, jovens, não deve cultivar prática de ouvir músicas cristãs, porque é passar uma mensagem, é influenciar nosso comportamento. Ou que pode querer ouvir só música com palavrão, ou música que fala de determinados assuntos, que é espiritual, para depois querer adquirir um comportamento espiritual, porque a música é uma coisa que não te absorve muito bem. Se eu repara, criança, por exemplo, se eu querer ensinar-lhe determinada coisa, vez de ter um versículo, não fazer aquele exercício ali. Eu querer ensinar um menino o versículo, é que se aprende. Botar por ela a música e te aprende. Música te chama atenção e tem um poder extraordinário a nível de educação, a nível de formação. Então, aquela música que não te ouve, para além de ser aquilo que não te acredita, porque repara que música que você vai procurar ouvir é música que é naquilo que você acredita. Alguém que te acredita numa coisa é que te ouve determinadas músicas. E na medida que não te vai ouvir, ele acaba para fazer parte da nossa formação de personalidade, da nossa maneira de ser e de nossa maneira de estar. Ele alimenta a nossa fé ou até fragiliza a nossa fé. Ele edifica a nossa vida ou ele põe para baixo. Ele está deprimindo. Repara, por exemplo, uma pessoa triste, ele ouve música triste, mas alguém fica. Mais triste. Ele fica mais triste. Mas a tendência é ele procura músicas tristes. Esse estado de espírito. Mas se há música animada, há motivação, há alguém que traz do quarto, põe música alegre, põe outro ambiente, então influencia de forma direta a maneira de ser, mudança de comportamento. Então, a música que não te retém na nossa mente, no nosso cérebro, é música que também influencia nossos valores, nossas crenças e nossa maneira de ser, de estar dentro da sociedade. Um jovem cristão, ele procura. Agora, ali igual tem uma pergunta. Eu se alguém perguntar, ele fala assim, pastor, então vou para ouvir outra música? Sim, também, sim, foi é legítimo. É legítimo. Eu falo assim, por duas razões. Primeiro, para ser um estudante de música, alguém que trabalha com música, trabalha em género, da pesquisa, não tem que ouvir tudo música. Ouvir todo tipo de música. Agora, quando te reter, aquele que é importante, te insiste, te repite, aquele que me mestre. Mas, a princípio, não ouvir todo tipo de música. Vamos falar agora, o que é que Minta observa, na segundo lugar, o que é que Minta toma em conta, divide a conta? É temas que também ouve. Porque tem que ouvir só temas espirituais, sim ou não?
Vou pôr ouvir temas de romance, de amor, temas que te referem de intervenção social. Então, tinha o rap, por exemplo, tinha o hip hop, que é de intervenção social, que é músicas extremamente expositivas. Vou-te falar, um cantor, claro que não tem boa mensagem, não. No fundo, o que é que interessa ao ouvinte é sempre procurar música que tem boa mensagem, porque ela terá uma saúde mental, terá uma saúde espiritual. Mensagem da música, não ritmo, mensagem. Como preocupa se ela é morna, ou se ela é coladeira, ou se ela é funaná, ou se ela é jazz, ou se é samba. Como importa com a mensagem que você está ouvindo, né? Mensagem que estava ouvindo naquela música é que é mais importante. Que deve convencer, se então nunca pode inflamar cristãos que devem ouvir música secular. Claro que não. Depende da mensagem de aquela determinada música. Ok. Sim, é um ponto interessante. Se eu falar, mensagem é aquele que você ouve, e depois de um tempo está internalizado e fala, não, aquilo é verdade absoluta. Então, se você agora se não está na reta final, se não é ele passou de dar uma indicação da família que eu resumo antes de ainda passou a mensagem, eu falar, a última palavra que falaram sobre louvor e adoração, que louvor e adoração que só faltaram no nível de igreja, não está falando, não está fazendo louvor e adoração a Deus, onde que na louvor bota falar dessas boas qualidades, se não pode falar também de qualidades de outra pessoa, mas a adoração, por onde ele te levou a curva perante um ser superior, se nós caras da família de Deus, não está curva perante Deus para tudo aquilo que ele lê e faz, e simplesmente para aquele que lê, e ou é também sobre a grande diferença que tem entre música secular e música cristã é letra, é coisa que aquele compositor quer transmite através de música e também se uma pessoa lhe falar no fim influência de música, o quão música tem influenciado na toma de decisão. Se uma pessoa fosse uma aliança triste e está a ouvir música de triste, faz de mais triste, ou alguém que está na sofrência, que pequena larga ele ouvir sofrência. Então, dá para pastor meio que para feature, para dar uma mensagem de feature. Pode ser relacionado à música ou sobre outros temas. Meio que para dar uma coisa de mastiga até o próximo podcast. Exato, a mim agradeço o desafio, é sempre um desafio, mas também um privilégio também. Fala sobre esse assunto que é complexo, que é tão simples, mal a pessoa se pensa, e que quebra a questão de senso comum. Mas hoje tudo alguém música, olha, se tem uma coisa que está problema, música, polêmica, que é música, mas tudo alguém é bom. Todo alguém entende música, de qualquer igreja, ou qualquer qual, música é uma coisa está comover, mas a política também, não é? Que as coisas que tudo alguém entende política, tudo alguém é primeiro-ministro, tudo alguém. Então, às vezes fala assim fácil, mas é interessante falar desse assunto para modo coisa que é tão simples como parece. Tem coisa que te exige que não estuda, que não pesquisa, para não conche. Então, o desafio próprio que deixava para feature que nós não seja seletivo na música que não está ouvindo. Que não ser alguém que está... A mim também tinha um tipo de música, mas a mim tinha um crítico em relação a que tipo de música que você está ouvindo. Uma vez já ouviu, ok, se não quer que eu ouvi mais, nunca tem que criticar, nunca tem que criar fundamentos, que a pessoa cada vez escreve assim, cada vez falava assim. O apelo que interessava é que nós não sejamos pessoas que respeitam liberdade de expressão do escritor ou do compositor, porque toda música que é feita tem uma razão de ser, tem uma história, tem um contexto, e nós, sobretudo a nível de igreja, se não está a chamar música, nunca deve cantar na igreja, nunca está cantando, nunca está falando uma música está mal feita. A música que deve falar assim, nunca está concorda, isso mais aquilo, e considerando ou desconsiderando muitas vezes que aquela pessoa teve uma situação, teve um momento que ele deve ser respeitado para ele e dar seu contributo para que aquela música seja feita, para que aquela mensagem seja passada.
Então, muito respeita todo tipo de música, todo tipo de variedades, músicas de intervenção, músicas espirituais que é feito para Deus, músicas de comunhão, músicas de amor, todo tipo, ele é válido, ele está sirve para a sociedade. Então não deve ser pessoas que estão respeitam aquela e que está consome aquele que não crê consome. Foi um prazer estar ali e que nas próximas oportunidades também não consigo falar de outros aspectos dentro daquilo que é música. Obrigado. Então, te agradeço, pastor, mais um beijo para ter tempo de estar ali junto conosco e compartilhar esse conhecimento para nós. Foi tempo esclarecedor. Da Fabami foi esclarecedor para animar sobre música e sua influência. Que não esqueci, no ter nosso podcast, não está a fazer mensalmente, está tendo mensalmente trazer novos convidados e trazer também outros temas que não pode estar aprendendo e sabe também. Que não esqueci de nosso versículo-chave, que é Salmos 119, 105, que Deus, a forma Deus é luz para nosso caminho e lâmpada para nosso pé. Te agradeço para tempo ali e pessoal. Te agradeço por mais um mês e não te tornar hoje na próxima podcast. Então, até mais logo. Tchau, tchau.